pessoal, aqui é o professor Diego, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos trabalhar com 3 ferramentas aqui do QGIS. A primeira é o recortar, ele vai dar a possibilidade para nós de fazer um recorte na camada atual ou na feição a qual nós estamos trabalhando e como exemplo nós temos aqui o recorte do Sudeste. Ele se transformou então em uma camada separada da camada do Brasil. A segunda função seria o de dissolver. Nesse caso, nós utilizamos a mesma camada, só que agora com os limites diferentes daquele que havia no primeiro mapa. Nosso primeiro mapa é o mapa do Brasil, com os limites dos estados, e agora com o dissolve nós trabalhamos com a divisão aí por região. Então nós temos aí a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Outra função que nós vamos trabalhar é a criação de centroides. Esses centroides particularmente são importantes para nós aqui em transportes, porque nós vamos utilizar esses centroides para vincular dados de origem e destino. Então é importante olhar para essa função. Vale lembrar, assim como nós trabalhamos no vídeo passado, esse mapa nosso, ele está trabalhando com um sistema de referência de coordenadas, que é o SIRGAS 2000, Brasil policônico. E aí nós temos algumas informações com respeito a esse sistema de referência de coordenadas, que é, por exemplo, o elipsoide, né, que é o GRS 80. Temos também, além disso, um sistema de coordenadas planas e um sistema de projeção, então, policônico. É importante ressaltar em trabalhar com essas coordenadas planas porque o sistema, o QGIS, ele trabalha mais rápido e com menos erros na hora de fazer o geoprocessamento dessas imagens. Vamos iniciar, então, trabalhando com o processo de recortar. E aí, em geoprocessamento, nós temos aqui a ferramenta recortar. Clicando nela, vai abrir essa janela e nós temos a opção então de camada de entrada e camada de sobreposição. Como eu quero subtrair desse mapa total do Brasil apenas o Sudeste, eu preciso primeiro identificar aí qual é a camada de entrada. Nós não temos nenhuma outra camada no nosso projeto, então o que eu vou fazer é selecionar as feições que eu quero dar a entrada para retirar dessa feição atual ou dessa camada atual. Nós temos algumas maneiras de fazer isso. A primeira é manual, através aqui do próprio desenho, que é selecionar feições. Como eu quero trabalhar com o Sudeste, eu vou com o Ctrl, né, segurando a tecla Ctrl, eu vou apertar, clicar, né, em todos os estados que pertencem ao Sudeste. Outra maneira de se fazer isso, um pouco mais automático, é abrindo a tabela de atributos e vindo aqui em seleção de feições usando uma expressão. Eu vou clicar, trabalhar aqui com os campos da nossa camada atual, que é o Brasil, e vou clicar 2 vezes em nome de região. Então, o que eu quero fazer? Através dessa expressão, eu quero fazer com que todos os estados que tenham o nome de região igual a Sudeste, ele seja selecionado. Então, selecionar feições, aqui atrás vocês já perceberam que as feições foram selecionadas. Eu vou clicar nesse botão, mover a seleção para o topo, para ver todas as feições que foram selecionadas. Então nós temos 4 estados aí que tem como nome de região igual a Sudeste. Exatamente isso que eu quero. Eu posso fechar a tabela de atributos e no meu desenho aqui já vai ter sido feito a seleção. Através dessa seleção, então, eu vou novamente em vetor, geoprocessamento e recortar. Agora, nós temos uma opção que antes não estava disponível para nós, que é apenas feições selecionadas.
essa é a camada de entrada nossa, porque eu quero retirar essas feições que estão selecionadas da camada atual. Clico em apenas feições selecionadas. Aqui a camada de sobreposição é o próprio do Brasil. Eu vou deixar como uma camada temporária, então eu vou manter isso daqui. Tarefa concluída, então, nós podemos fechar isso daqui, a janela. E agora o que nós temos é uma camada que tem apenas informações dos estados do Sudeste. Por que que isso é importante trabalhar através dessa camada que nós já tínhamos? Essa é a mesma camada que nós estamos trabalhando ao longo de todos os vídeos aqui do canal, e nós trabalhamos várias informações. Então a tabela de atributos dessas feições, elas têm várias informações a respeito disso daí. Então eu quero trazer exatamente essas informações para a minha nova camada, que é uma camada do Sudeste. Caso eu não precisasse dessas informações, eu poderia baixar dentro do site do IBGE uma camada apenas com os estados do Sudeste. Mas nesse caso eu quero aproveitar as informações que eu já tenho no nosso mapa. Outra função que nós vamos trabalhar é a função de dissolver. Eu vou desmarcar então essa camada antiga, desfazer a seleção em qual nós estávamos trabalhando, vetor, geoprocessamento e dissolver. Agora nós temos que trabalhar com a camada do Brasil, e aqui em dissolver campo nós vamos selecionar o nome da região, porque eu quero dissolver, eu quero tirar os atuais limites aqui que são de estados e criar um novo limite que é o limite por regiões. Eu vou também trabalhar com uma camada temporária, então é só aplicar e executar. Tarefa concluída, nós podemos fechar essa janela e agora nós temos o mapa do Brasil com uma divisão diferente. Essa divisão ela é exatamente a divisão de regiões. Então, se perceber, aqui agora nós temos cada uma das regiões mais uma vez. Poderia ser baixada uma camada dessa dentro do site do IBGE, porém nós já temos algumas informações e gostaríamos de trabalhar com essas informações aqui dentro dessa nova camada. Outra ferramenta importante para nós é a criação de centroides. Criação de centroides, agora nós vamos de novo nas ferramentas de vetor, geometrias, nós temos a opção de centroides. Clica, ele vai perguntar primeiro qual é a camada de entrada, qual camada nós vamos trabalhar. Eu vou escolher o Brasil, eu quero o centroide de cada um dos estados e vou manter dessa maneira. Essa opção de criar centroides para cada parte, ele vai criar um centroide também para algumas ilhas que nós temos aqui no Brasil. Ou seja, cada uma dessas partezinhas aqui fora do continente, ele também vai criar um centroide. Isso vai bagunçar um pouco as nossas informações. Como o uso nosso aqui é para a área de transportes, o que nos interessa são só os centroides da camada de cada um dos estados. Então eu não vou inserir essa opção aqui. Executar. Tarefa concluída. E agora nós temos aqui, eu vou mudar a cor, ficou branco. Esses são os centroides, então, de cada um dos estados. Isso vai ser importante para nós, para os próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, tenham aproveitado. E essas funções nós vamos aproveitar para os próximos vídeos. Até mais. Muito obrigado.